segunda-feira, feriado, a gente aqui até 2 da tarde para repercutir toda a rodada aí do final de semana do Campeonato Brasileiro, já projetar o meio de semana que tem Grêmio, Corinthians, Inter e Palmeiras, mas ainda tem muita coisa pra gente falar do que aconteceu ontem, também no sábado, com a derrota do Inter, com a vitória do Grêmio, com o empate do Corinthians com o Palmeiras, que travou ali a ponta de cima, e a gente vai debater sobre isso. Já vai participando, né? Pela nossa rede social, @donosdabola_rs no Twitter, na nossa fanpage do Facebook, e a gente também está no Instagram, lá com bastidores, no @donosdabola_rs. Olha a nossa bancada aqui, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira e José Aldo Pinheiro já abrindo a semana farroupilha com toda a pompa e circunstância. É isso. É um grande chiru, né? Que espetáculo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Ribeiro. Beleza, estamos aí. Feliz dia 7 de setembro. Eu me comovo com a tua alegria, é impressionante. Central Band do Esporte, Carlos de la Rocha, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão ligados nos Donos da Bola nesse feriado. Olha só, o Grêmio, que tem esse jogo importante contra o Corinthians quarta-feira, pode ter um probleminha. Isso porque o Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, saiu ontem mancando da arena, estava com o tornozelo muito inchado e a gente vai ter que esperar hoje o treino, hoje à tarde, do Grêmio para saber qual a gravidade desse problema do Marcelo Oliveira, que pode aí daqui a pouco ser desfalque para esse jogão contra o Corinthians, Chico. É verdade, um problema de última hora aí, ele está com um problema no tornozelo, pode desfalcar o Grêmio na quarta-feira. Bom, o Grêmio foi no sufoco, mas venceu e venceu bem. Que vitória importante diante do Goiás na Arena, num jogo que aconteceu de tudo. Pênalti perdido, expulsão, acompanhe. Para buscar o Corinthians, o Grêmio tinha que vencer o Goiás. E apesar dos desfalques, o tricolor mostrou que estava a fim de cumprir o objetivo. E deu um trabalhão para a defesa esmeraldina, o goleiro Renan que o diga. O Grêmio seguiu infernizando lá na frente e Felipe Macedo pagou o preço. Chutou o Bobô dentro da área, pênalti marcado e cartão vermelho para o zagueiro. Era tudo que os 30 mil torcedores na arena precisavam. O gol botaria o tricolor na frente se Douglas não tivesse acertado a trave. Eu sei da importância do Douglas, né, o batedor de pênalti oficial. Já errou outros esse ano, mas é o batedor. Eu posso rever isso em algum momento, mas nesse momento ele é o meu batedor. O que aconteceu depois foi uma reviravolta, porque Bruno Henrique marcou para o Goiás no finzinho do primeiro tempo. O Goiás veio bem fechado, dificultou bastante o nosso jogo de toque de bola ali na frente. E depois da expulsão, eles se fecharam ainda mais. O Grêmio voltou do intervalo querendo empatar o mais rápido possível. E com 6 minutos, Douglas compensou o pênalti perdido e empatou. O gol do Douglas parecia o anúncio de que a virada aconteceria naturalmente. Mas se tem uma coisa que a gente não pode dizer sobre o segundo tempo, é de que foi fácil para o Grêmio. Pelo contrário, olha só, o camisa 10 tricolor fez uma linda jogada. Parou em Renan. E o Goiás, mesmo com um jogador a menos, não se abateu. Zé Love teve boa chance. Mas aí o Yuri Mamute pegou a bola na intermediária e achou o Everton. O atacante de 19 anos aproveitou a oportunidade e virou o placar. Eu fiz o que o professor vinha pedindo, né? Pedindo para mim abrir ali, sempre puxando para o fundo. Já tinha puxado algumas jogadas para dentro. E graças a Deus tive a felicidade de bater, ainda triscou na trave, mas consegui fazer o gol. Pensa que o Goiás estava morto? Nada disso. Diogo arriscou de longe, Thiago defendeu. E o goleiro gremista impediu o empate ao espalmar o chute do Bruno Henrique. O mais importante para mim foi que a gente manteve a paciência no jogo difícil, mesmo com um jogador a menos do adversário e a gente saiu atrás do marcador. No fim das contas, o Grêmio até sofreu mais do que o esperado, mas aquele objetivo de vencer para seguir pertinho do Corinthians foi cumprido. Pela grandeza que tem o Grêmio, a gente não pode entrar só para participar de campeonato, tem que entrar para ser campeão, né? Esse é o nosso objetivo. O grupo todo está bem concentrado e em busca de um objetivo, todo mundo focado, né? Então isso é importante e a gente vai brigar aí até o final. O Grêmio está superando adversidades, né? Porque enfrentou desfalques, lesões,
ainda assim conseguiu se manter em 2 jogos, pelo menos na Arena recentemente, né, contra o Joinville e agora contra o Goiás, teve um resultado adverso, conseguiu virar. É verdade que ontem com boa parte do segundo tempo, aliás, o segundo tempo e boa parte do primeiro com um jogador a mais, mas mesmo assim com o Goiás impondo dificuldades. Mas o Grêmio tem superado obstáculos. A fase é tão boa, a estrela do Grêmio é tão forte. Claro. É estrela, não tem trabalho. Não. Aí é a parte mau caráter do comandante, que não deixa eu terminar. Esperando a ressalva. Além da competência, além da produtividade, além do trabalho tático do seu treinador, o Grêmio tem estrela, isso é inegável. O Grêmio até pênaltis desperdiçados. Normalmente uma equipe, quando perde um pênalti, ela cai. E o Grêmio não é assim, incrível. Foi no Grenal, é agora, quer dizer, o Grêmio ele se mantém consistente e aproveita as suas oportunidades. Então o Grêmio realmente é um fenômeno. Essa é uma leitura possível, mas eu penso que uma outra que também não seja menos possível é dizer que o Grêmio vive uma fase extremamente azarada. Ele tem perdido os seus principais jogadores. Ele está, quando conserta um lado, estoura o outro. E ainda assim, apesar dos azares, por fruto do seu trabalho, exclusivamente do seu trabalho, ele está conseguindo manter-se brigando pelo título, brigando por aproximação com o Corinthians, ganhando de adversários organizados. Ele perdeu o Maicon ontem no meio do jogo, jogador fundamental por um problema muscular. Ele já tinha ficado fora 2 jogos por lesão muscular. Ele perdeu o Edinho por cartão. Ele perdeu o Eraso para a seleção. Ele perdeu o Groi para a seleção. Ele perdeu o Lincoln para a seleção. Perdeu o Luan para a seleção. Ele perde todo mundo quando descobre um jogador e ele ainda assim está conseguindo se superar. Então, me parece muito mais fruto, menos da questão espiritual, da questão subjetiva da sorte e mais da competência. Eu também acho. Eu acho que da competência e do trabalho do treinador, que conseguiu incutir na cabeça dos jogadores uma forma do Grêmio jogar. Então, você vê que quem sai do time e quem entra, embora individualmente tenha características diferentes, esses jogadores mantêm a mesma forma do Grêmio jogar. Isso não é de agora que eu tenho observado e que eu ressalto aqui no programa. E com uma mentalidade, Daniel. Exatamente. Sabe que esse é o tipo de jogo que o Grêmio ganha. É o tipo de jogo que o Grêmio ganha. O Grêmio está jogando, perde gol, tem uma chance de pênalti, perde. O adversário tem um jogador expulso, aí tu espera o seguinte, vai pro intervalo perdendo de 1-0, bom, agora é só questão de tempo que tu sabe que vai ganhar o jogo. Era a sensação que a gente tinha. É o típico jogo com vitória do Grêmio. E eu acho que o Grêmio fez o que tinha que fazer, eu defendi a tese aqui, continuo defendendo. O Grêmio era obrigado a ganhar esse jogo. Contra o Corinthians, o Grêmio também é obrigado a ganhar, mas eu entendo que perder o jogo faz parte até de algo natural na circunstância da competição. O Grêmio tem se mantido regular. Mas os jogos que o Grêmio, esse jogo que o Grêmio tinha que ganhar, ele ganhou. E aí mais justifica aquilo que eu digo às vezes, diz o seguinte, pô, tu tá exigindo demais do Grêmio. O Grêmio contra a Ponte Preta ou contra o Coritiba, pelo menos o Grêmio tinha que ter tido uma vitória. Mas porque também, o Grêmio passaria Daniel, do Atlético Mineiro. Em condições normais eu concordo. E teria uma situação menor de pontuação de diferença em relação ao Corinthians. Em condições normais eu concordo, mas toda essa circunstância que o Zé Aldo apontou aí, da perda de jogadores, foram jogos assim no calor, das 11 da manhã. Natural é tu ter dificuldade. O Grêmio conseguiu pontos importantes também fora que lhe permitem que ele tenha esse tipo de tropeço. Para quem está brigando pelo título não é bom, é verdade que não, mas faz parte do campeonato também, né, essa oscilação. Ontem a gente teve essa sensação de que o Grêmio ia virar, porque, naturalmente, com um jogador a menos, o Julinho até mexeu bem. E olha, que time valente esse do Goiás, né? Bem armado por ele. O Grêmio ia martelar o segundo tempo inteiro. E a gente sabia, pela construção ofensiva que o Grêmio tem, que uma hora o Goiás não ia suportar a pressão. E quase suportou. Mas o Grêmio conseguiu, numa bola, matar o jogo. O próprio Goiás, embora esteja lá na rabeira da tabela, ele já aprontou para vários clubes fora de casa. Ele já ganhou do São Paulo fora de casa, ganhou do Palmeiras fora de casa. Então, é um time que, de uma certa forma, consegue bons resultados fora de casa, mesmo que no somatório dos pontos, ele não tem uma boa performance. Goiás é o time que estraga o campeonato, né? Por quê? Ele estraga o campeonato de alguns. Porque ele não briga por nada, né? E tira ponto. Ele não briga por nada e tira ponto. A Chapecoense, por exemplo, já fez estragos aí com muita gente. Também. Então são times que, na verdade, eles atrapalham quem almeja algo maior, né? Porque geralmente eles acabam fazendo todos os pontos. Os campeonatos têm esses figurantes. Sim, claro. Mas eu digo, a gente está pegando esses porque o Goiás, no caso, foi o adversário do Grêmio ontem. E o Grêmio empatou lá no jogo que poderia ter vencido. Então aí tu pega Curitiba, tu pega Ponte Preta, que a gente pode colocar também, que atrapalharam um pouco essa trajetória do Grêmio, que poderia ser bem maior do que ela já é.
Mas assim, ó, Daniel, ela é boa, viu? Ela é boa, assim, se a gente olhar um campeonato em que grandes equipes como Palmeiras, São Paulo, grandes grupos, né? Cruzeiro, que está lá embaixo, Flamengo também não conseguiram chegar. O campeonato do Grêmio é um campeonato espetacular, fenomenal. Extraordinário. E é um campeonato... Legal ver o constrangimento do Ribeiro. Não tem nenhum constrangimento nenhum. O campeonato do Grêmio, eu já falei, não preciso dizer, não preciso ficar... Não? Considerando. Eu estou estupefato, eu jamais esperava que o Grêmio pudesse estar nessa situação. Tu está com crédito, Ribeiro, tu tem acertado boa parte das projeções. A gente viu no Grenal, assim, ele acertou realmente. O Inter vencia o Clássico com uma semana de antecedência. Então ele fez parte Foi a exceção? Assim, normalmente a gente tem que opinar, né? Sim. Depois do jogo, é óbvio que fica mais fácil, né, Chico? Mas é que todo mundo opinou antes, né? Mas só tu opinou que o Inter já tinha vencido o Clássico com uma semana de antecedência. Alguma insinuação, Chico Garcia, que ele só comenta depois do jogo? Não, é que... Você está chamando alguém de engenheiro de obra pronta? Oportunista. Não faria isso, embora um veneninho esteja... Eu vou te oportunizar já por falar em veneno. Na semana passada, se bem ouvi, tu disseste que o Internacional vai chegar ao final na frente do Grêmio. Opa. Então essa é uma oportunidade para tu reforçar essa tua posição. Bom, eu não disse isso. Eu disse que eles iriam disputar quem chega na frente. Isso eu falei. E essa disputa ainda está acontecendo? Olha, acho que errei de novo. Beleza. Mas temos muito campeonato. A gente está brincando contigo, Ribeiro. Errar e acertar é da nossa atividade. É que às vezes... Não, até porque não, Zé Adoir, eu tenho o seguinte... Às vezes os caras cobram, né? Pá, vocês dizem os troços lá, não confirma e tal. Assim até eu digo, olha, a resposta que eu dou é o seguinte, se eu acertasse todos... Eu não estaria aqui agora, eu estaria dando volta ao mundo como um ganhador da Mega Sena. Não, aqui assim, para o torcedor então entender, e o comandante entender também, parece que não consegue, é o seguinte, é que nós trabalhamos com projeções, e nem sempre elas se confirmam. Baseadas em tendências, que não é o que tu faz. Não, eu não gosto de tendência, porque eu acho que o futebol joga no ar. Tipo assim, eu acho, pelo que eu acordei hoje, que o Inter já ganhou o Clássico. Não é isso. É quase isso. Eu coloquei um argumento que acabou não acontecendo. A memória também faz parte da nossa de mobilização, vida, de motivação. E acabou não acontecendo, o Inter não se mobilizou. Mas não tinha lógica para isso acontecer. Por isso que foi arriscado demais. Bom, é que às vezes a gente arrisca. Entende? Mas não arrisca, agora, não petisca, não. É uma frase nova, né? Eu vou tentar interpretar a tua postura, Ribeiro. O Ribeiro tem às vezes ele tem convicção e às vezes tem um grau, uma porção de teimosia nas convicções dele. Houve um conjunto de variáveis na véspera do Grenal. O Inter demitiu o técnico, o treinador interino veio fazendo mudanças e o Ribeiro, a todas essas, ele se manteve. Ele poderia ter dito, gente, eu tinha um pensamento, mas não vai o Inter alcançar a mobilização que eu imaginava por tudo que aconteceu. Eu reconsiderei durante a semana do Grenal, eu digo, olha, do jeito que está, não dá para manter o Inter como candidato. Porque o Inter começou a se desmanchar. Eu queria retomar esse jogo do Corinthians aí, o Chico, porque esse é um jogo, e o torcedor tem que entender... Por mais que ele não goste de ouvir, pela empolgação da campanha do Grêmio, esse é jogo para perder. Esse não é jogo para o Grêmio ganhar. Então, o que fizer é lucro. Eu acredito que o empate é um baita resultado também. Exatamente, eu acho um baita resultado. O que o Daniel está dizendo tem duas faces. Uma face é o seguinte, é muito difícil ganhar no Itaquerão. Para ganhar lá é quase impossível. A segunda fase é o seguinte, o Grêmio precisa ganhar. Precisa ganhar. O bom para o Grêmio seria que ele ganhasse. Nós estamos falando de resultado. Sim. Agora, nós vamos falar de futebol. O time do Grêmio talvez não tenha condições, futebolisticamente falando, de superar o Corinthians lá. Que ele ganhou do Atlético Mineiro jogando bem, né? E a ideia seria até repetir a mesma estratégia. A gente pega o Goiás... não dá o espaço, Daniel, que o Corinthians, que o Atlético dá. O Goiás, por exemplo... Qual foi o grande obstáculo do Goiás? O time do Grêmio, que é melhor que o time do Goiás, mas o fator local que o Grêmio fez construir nessa sua trajetória é um estádio que hoje faz a diferença. Invicto. O Grêmio é o único invicto. O Grêmio vai ter isso lá. O Grêmio vai ter isso lá em São Paulo. O aproveitamento do Corinthians... É o segundo melhor. O segundo melhor mandante. Eu juro para vocês que não é incoerência nem uma provocação, tá? Mas eu já pensei muito sobre essas coisas de limitações do Grêmio, diferenças. O Grêmio tem hoje uma autoconfiança e uma autoestima tão elevada,
Eu não descarto nada nesse jogo. Mas não é só autoestima, Sabe? né, Ribeiro? Aí eu acho que tu comete injustiça quando tu diz que o Grêmio só tem autoconfiança e autoestima. Veja bem, o Ribeiro está sendo prudente. Estou dando Tudo apenas pode acontecer, um ingrediente a mais. E eu não. Pô, é que tá. Isso aí eu não gosto, porque parece que é uma coisa. Parece. Provocativa. Parece. Entende? Foi a primeira coisa que eu falei no programa. Por que tu não analisa assim as equipes taticamente, questão de futebol uma com a outra? Não, que isso é o mais plausível. Melhor que o Grêmio, ponto. Aliás, o Corinthians perdeu para o Grêmio aqui, jogando melhor. O Corinthians ele tem um time organizado e com mais valores individuais. Tudo bem, tudo bom. Eu acho que mas o Grêmio é competitivo. Isso aí. É competitivo. Porque assim, o Chico... Se mostrou lá no Mineirão. A gente projetava o meio da semana, eu só vou fazer um registro rápido do Inter, embora o assunto é o Grêmio, mas que está linkado. O Grêmio é mais adversário para o Corinthians do que o Inter é para o Palmeiras. Então a gente vendo na ótica do Grêmio o grau de dificuldade que o Grêmio vai ter. Mas o Corinthians também vai ter um adversário. Perfeito. Vai ter um time que vai propor, vai tentar propor a sua maneira o jogo. O Grêmio faria um grande favor para ele e para o campeonato, né? Sim. E o Roger conhece muito bem o Tite, né? Sabe muito bem como é que o Tite trabalha, estuda os adversários, ainda mais quem ele conhece tão bem, né? Será um duelo tático muito interessante. O Grêmio tem dificuldade de fazer gol. E essa dificuldade ela fica potencializada diante de um adversário que joga bem fechado, que tem capacidade de defender com rara qualidade, que é o time do Corinthians. O Grêmio tem uma outra dificuldade presente, que é a ausência do seu goleiro titular e um goleiro que tem ansiedade debaixo dos paus e que ali não fica e às vezes faz saídas erradas. Voltou a sair errado nesse jogo. E ele vai com estas dificuldades, com essas coisas pontuais, para dentro da arena. O time do Tite conhece o Grêmio, ele conhece os jogadores e ele vai tentar explorar esses pontos. O Grêmio não tem uma boa capacidade de finalização, ele vai fazer o que puder para o Grêmio não finalizar. Ele vai tentar explorar a bola aérea dentro da área do Grêmio. Ele sabe que o Grêmio está sem o Eraso, ele sabe que o Grêmio está com o Bressan, que está sem ritmo de jogo, que não está com muita confiança. Ele sabe que o goleiro tem dificuldade na saída de gol, que é precipitado às vezes. Ele está estudando o Grêmio, então não é uma coisa assim. O que eu estou dizendo aqui não é querer apontar o defeito pelo defeito. É como sugestão para que o Grêmio tente consertar de alguma maneira ou diminuir os riscos a partir dessas deficiências que eu identifico no time do Grêmio. A gente vai falar na sequência mais especificamente sobre o goleiro, porque o Roger saiu em defesa dele, o goleiro Thiago. Antes tem participação da galera aí, Cadu. Muitos gremistas participando, Chico. O Lourenço está dizendo que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Aproveita e manda um abraço para o Daniel. O Cleison está dizendo que o Zé Aldo de bota e bombacha, além de ser um baita comentarista, ganha ainda mais o respeito. Sobre o jogo entre Grêmio e Coritiba, tá aí a bota do Zé Aldo. O Elias está dizendo, teve um gol de bobeira, mas o Grêmio teve o controle da partida, soube ter calma para construir o resultado e o Bobô está crescendo. O Jonathan disse que o jogo do ano para o Grêmio é contra o Corinthians, se vencer é um candidato muito forte, para desespero do pessimista Ribeiro Neto. O Carlos está dizendo aqui, não sejam injustos com o Ribeiro, ele acertou que o Grêmio não vai cair. E o Murilo Ferreira, gremista, está dizendo, o Grêmio é obrigado a ganhar do Corinthians, pois estamos muito atrás. Verdade, Ribeiro, mil perdão, realmente. O Grêmio, acho que já está garantido que o Grêmio não vai cair, como é o que tu havias dito, mas como tu disse que o Grêmio não vai ser campeão, nisso eu ainda esperaria. Isso eu ainda esperaria para tu. Eu estou um pouco preocupado aqui, que eu estou com medo que o cavalo do Zé Aldo invada o Tá amarrado ali fora. Individualmente, sobre os valores do Grêmio, a gente tem aí o Everton, menino que, olha, fazia muito tempo que a gente não via aparecer no time, que no início do ano até se esperava que ele fosse entrar na equipe, o Filipão meio que não deu muita chance para ele. E agora ele entrou numa responsa, né? E jogou bem, não só pelo gol, né? Ele buscou o gol o tempo inteiro, numa ala de velocidade. O Bobô, eu acho que foi uma grande, não digo surpresa, mas uma grande valência do jogo também, com a sequência que ele teve. Já contra o Figueirense ele havia jogado bem, e agora também. Não, Ribeiro? Não. Tu me olha com uma cara debochada, eu acho que tu não está acreditando no que eu estou falando. Mas eu vou entregar um bastidor aqui do programa. Não é, Ribeiro, tu desestabiliza todo mundo, Não é, cara. Mas as pessoas agora, além de fazerem bullying aqui comigo no programa, elas se preocupam com a cara que eu tô olhando para elas. Fica falando tu vai trazer um bastidor aqui, eu vou ter que explicar porque é que tu desestabiliza todo mundo, começa a olhar e a rir da gente, que a gente olha pra ti, tu tá rindo, a gente perde a concentração. E debochando da cara da gente. Tu tava de costas, tu não percebeu. O nosso câmera, o Marcos,
Ele falou, o Daniel falou que eu estou preocupado que o cavalo do Zé Alto que está lá fora invada o estúdio. Aí o Marcos fez assim, seria um piticinho, né? Por causa do meu tamanho. E ele está se movendo, é isso aí. Um pônei. Mas tudo bem, vocês poderiam falar sobre esses jogadores, sobre o Everton, o Bobô? Não? O Bobô... Poderíamos falar, sim. Não, o Bobô... Tu quer falar? Pode falar. Não, eu te dou essa honra, Danielzinho. Tá, o Bobô, o Roger fez o que tinha que fazer. Dar sequência de jogo a ele. Ele é um jogador com as características diferentes da que o Grêmio está acostumado a jogar, mas ele é um jogador que ele vem se movimentando. Ele faz o pivô, mas ele se movimenta. Ele vem entendendo a forma do Grêmio jogar. Tá? Isso é mérito do jogador que pelo menos observou a maneira como o Grêmio se comporta. Ele disse que foi a orientação do Roger. O Roger pede muito para ele se movimentar. E o primeiro gol do Douglas sai assim, né? Então é mérito do técnico. Então mais reforça o que eu estou dizendo. O jogador foi aproveitado dentro de uma filosofia de jogo. Perfeito. E que ele se encaixou bem. Esse jogador ele tem que jogar para ter ritmo. E eu gostei do jogo dele ontem. Também. Em relação ao Everton, é um jogador para grupo, né? Calma. Mas eu gostei muito de ver o Everton crescendo. Foi bem. Eu me lembro de quando ele foi lançado, né? E provavelmente ele alternou bem mais má partidas do que boas. Né? Mas ele é um jogador que tem uma característica que pode acrescentar muito ao Roger. Né? Agora eles estão fazendo igual, vocês não estão vendo aí. Então, assim, então eu acho que ganha o Roger como um elemento a mais no grupo, entendeu? Se o Everton puder subir de produção. Porque a velocidade... Ele tem a velocidade como uma característica fundamental. Mas não é só a velocidade, ele tem o drible. Ele tem a capacidade da criação de espaços e da solução pessoal para jogadas. Esse é um jogador que oferece ao... Desculpe, Ribeiro, acabei te interrompendo, me parece. Não, eu já concluí. Eu nunca deixo que me interrompam. Ele tem uma capacidade de criar alternativas diferentes daquelas que o Grêmio está habituado. Me parece, sim, uma solução boa que o Roger conseguiu. Com relação ao centroavante, para usar duas expressões gaudérias, ele não é o Songamonga, não é o Mocorongo, que pareceu nos primeiros jogos, porque ele caiu em cima da bola na risca da pequena área. Bom, nós somos acostumados aqui no Rio Grande do Sul com jogadores de qualidade. E aí ficou aquela dúvida, porque nós já estávamos sob o trauma do Brian Rodrigues. Só que agora, a consequência, ele está demonstrando que é um jogador inteligente, que ele joga e faz quem está à volta jogar e que tem qualidade técnica. Ainda me parece a questão do oportunismo, para se esperar um pouco mais, mas já se viu que é um jogador útil, é um jogador de qualidade. Vou dar uma bolinha nas costas do nosso editor, mas é para um bem maior. Né? Quando é que joga o Luan nesse meio de semana? Joga ainda? Dia 8. Ah, não, ele está na seleção olímpica? Não, a seleção principal joga amanhã. Dia 8. A principal joga o dia 8. Contra a França. Ele joga amanhã. E onde é amanhã. Onde é esse jogo? Onde é esse jogo, Paulinho? França. Não dá tempo. Tu queria uma alteração para trazer o Luan. Para ele jogar, né? Olha, Ribeiro, esse momento parabéns, viu? Por quê? Porque tu foi um cara tão crítico do Luan e agora cogitar uma operação assim para trazer o Luan da Europa para esse jogo. Da Europa eu não quero. Eu poderia ter o jogo no Paraguai, alguma coisa assim. Não, mas só isso assim, me satisfaz. Tu queria uma operação para trazer o Luan, porque o Grêmio não jogaria sem o Luan. Bacana da tua parte. Tirando a tua tentativa inócua, de sarcasmo, eu diria o seguinte para vocês, eu não mudei nada com relação ao Luan. Ele continua com dificuldade de finalização. Para ouvir, tem que querer ouvir, entende? Para ouvir e entender o que a gente fala. Então, não adianta vocês pegarem meu pé a respeito do Luan, eu tô que eu não fora mudei dessa aí nada. Porque eu acho que tu tem razão. Obrigado, Danielzinho. Então, o Luan é hoje o principal jogador do Grêmio. Eu já disse isso já há algum tempo. Gente, o Grêmio está ganhando sem o Luan. Mas que tem uma dificuldade de finalização de jogada. Então não precisa do Luan. Não, assim, Chico, o Luan, ele aumentou o aproveitamento dele. Provavelmente fruto do treinamento. Mas ele ainda continua perdendo gols. Ele melhorou o aproveitamento dele. Só que ele é um jogador, pelo mecanismo de jogo do Grêmio, meio campo e essa ligação com o ataque, que é um ataque diferente, ele é peça-chave nesse time. Mas o Ribeiro... Aí eu tô com o Ribeiro, eu acho que ele tem que jogar. Mas não a ponto de fazer uma operação estratégica, porque isso é desmerecer o grupo do Grêmio. Os jogadores que estão entrando lá e estão resolvendo. Eu perguntei... Está desmerecendo o grupo do Grêmio. Eu perguntei apenas onde era o jogo. Tá?
Porque se o jogo fosse próximo... tinha que jogar. Depois entendeu? de eu ter te dito que o jogo era amanhã, tu ainda cogitou que ele Não, voltasse. mas que fosse no Paraguai. Ah, é? Ele ia jogar amanhã e Uruguai, quarta-feira então, aqui. não Eu sei. quero lembrá-los que Ô, Ribeiro. Tafarel saiu do torneio de Toulon, chegou em Porto Alegre, foi do Salgado Filho pro Beira-Rio. Foi Beira-Rio aquele jogo, eu acho. Ah, isso há 25 E, anos. e entrou e fechou o gol. Não, eu quero te dizer que o E ele- Forlão, uma vez no Internacional, foi para São Paulo e não jogou porque o Inter não quis. É, isso aí. Ele foi para jogar. Se o Luan chega em São Paulo direto e vai para a Não, mas eu concentração, só deita e fiz uma dorme. pergunta. Não, mas peraí, Tinha, pô, se o Grêmio só não isso. jogasse sem o Luan, o Ribeiro cogitou isso como se o Grêmio não Chico, jogasse. É que ele não calma, joga. Mas Chico. só um pouquinho. Calma, o Ribeiro tem razão, Não, ele Chiquinho. não tem razão. Não, né? ele tem Não, razão. Peraí, o Grêmio Se é não- o jogo- Grêmio não pode ganhar do Peraí, Corinthians sem o Chico, Luan. Chico, só um pouquinho. É mas- mais um jogador para agregar. Claro, se é um jogo Ninguém tão tá importante. Mas aí desmerecendo traz o jogo. Marcelo Groy, traz o Luan, traz todo mundo, né? Eu acho que se pudesse era uma Mas boa. não tem como, gente. O Grêmio tá ganhando sem eles. Se Mas se o pudesse jogo era esse uma é o boa. fato. Espera um pouquinho, Chico. Se o jogo é tão importante assim, tá? Se o jogo é um referencial, porque é um confronto direto contra o líder. Se o Grêmio perder, o Corinthians abre 9 pontos de diferença. Tá? Então, me admira a tua êxtase, o teu quase chilique, porque eu apenas perguntei Não. se onde é que o Luan estava jogando. estaria- Tá embutido uma crítica Ah, ao isso grupo do aí é Grêmio. uma interpretação Não, muito não, Se eu séria. te alguém conheço, estiver viu? com o presidente Romildo Bolzan e ele estiver assistindo o programa, desliga um pouquinho a televisão. Porque o presidente, mais 30 segundos, ele vai ser convencido pelo Chico Garcia que tem que vender o Marcelo Groy e o Luan. Não, gente, não é isso. Não. Mas Olha olha aí. só, vocês estão a ponto de cogitar que o Grêmio faça uma operação de guerra. Não, só pra fiz uma resolver o operação. assunto. Esse jogo é operação de guerra, Chico. peraí, mas O o campo, Grêmio- olha aqui, ó, a Grêmio tem perspectiva. vencido sem não, eles, cara. Chico, a perspectiva do campeonato. Marcelo Groy até a concorda. perspectiva Atenção. do campeonato, ela passa pelo jogo da quarta-feira. Gente, agora Pô, para aí. está sendo escancarado uma verdade, né, que Agora o nosso veio. comandante Deu veneno. mascarou durante todo esse tempo. Na verdade, o Chico, no produto final das suas argumentações, ele concorda comigo. Porque ele com a sua posição, ele também concorda que o Grêmio não está disputando o título. Portanto, não precisaria fazer nada demais para esse jogo. Opa, que golpe baixo. É isso Não, aí. isso foi uma leitura tua. Me permite, Chico Garcia. Diga, Zé. Eu penso que entendo um pouco o que diz o Ribeiro, o que diz o Daniel, e a análise dele se prende a duas razões. O Grêmio joga contra o líder do campeonato, a melhor campanha da competição, o melhor time da competição na casa desse Mas, time. gente, mas qual Então é a o solução? Grêmio tem que usar aquilo que ele tiver de mulher, de melhor, aquilo Opa. que ele dispuser de mais completos, de mais qualificado para fazer-se completo. É assim que ele poderá ganhar do Corinthians. E se Luan tiver jogado à tarde na França, tomado um voo e chegado em São Paulo, no meio da manhã, dormido o dia inteiro, à noite ele vai para a Arena Itaquera. Vocês só podem estar de brincadeira. Não, eu estou falando sério, Pelo acho que eles amor de também, Deus. então. Sem nenhum demérito ao Luan, tá? Se é o Neymar para a seleção brasileira ou para o Barcelona, eu concordo. O Neymar gente. está para o Grêmio, o Não, Luan está não. para o Grêmio como o Neymar para a seleção. Eu acho Mais que o Roger um- conseguiu dar Muito coletividade bem. ao time. Eu te em que o agradeço. Luan não é a referência. Eu te Mas ele é a agradeço. cereja do bolo. Ele é a cereja do Ele é o bolo. principal jogador, mas o Grêmio sobrevive sem o Luan. Te agradeço Se ele mais é o uma principal vez. jogador, Mas acabou o a Grêmio discussão. sobrevive sem ele, gente. Acabou a discussão, mas Vocês estão sobrevive- colocando como se o Grêmio não fosse capaz de vencer o Corinthians sem o Luan. Sobrevive com dificuldades. Mas pô, é evidente, Sobrevive né? com dificuldades, Tira o porque- principal jogador, é evidente. Peraí, mas é que o Luan é o seguinte, é o efeito cascata. O Luan sai do time, tá? Joga a alternativa, que às vezes até não é a mesma, tá? Às vezes é o E a Fernandinho, alternativa da alternativa já há uma diferença, que é o cara que fica no banco e que certamente Ô, Danielzinho, ter entrar Mas no Mas- vocês estão colocando um mundo ideal que não existe. O Grêmio Mas- está sem esses dois jogadores. Mais uma Não me tira a máscara. capacidade de sonhar, Chico, Mais pelo uma amor de Deus. máscara, mais uma máscara que cai do nosso apresentador. Na verdade, ele está deixando claro a partir de agora que ele também, assim como eu, não acha o Luan o Rivaldo. Parabéns, Chico. Nunca disse que o Luan era o Rivaldo, Opa. mas que ele é o principal jogador do time. É. O Ribeiro não disse, o Chico não está dizendo isso. O Chico está reconhecendo que o principal que tem o Grêmio é o coletivo. trabalho do seu técnico. Evidente. É a mentalidade implantada pelo treinador, é Obrigado, Zé. a estrutura montada mas pelo perfeito. treinador, portanto, é o trabalho coletivo. Mas Então, com a boa ponto. individualidade, esse trabalho vai crescer. Claro que sim, aí concordamos. Só que aí é o mundo ideal, né? Mas não tem um jogador. Chico, eu tenho que achar, eu tenho que acreditar no mundo ideal. Não, pera aí. Se eu quiser viver... Tirar o jogador da França Essa- lá na véspera. Essa é uma decisão antecipada de campeonato para o Grêmio, porque ele tem depois o São Paulo lá, ele tem o Santos também lá, não é? Ele tem Santos e Palmeiras também. Aliás, o Grêmio fez Na errado por sequência. tentar a liberação do Luan, né? O Santos é aqui, o Palmeiras é lá.
Sim, o São Paulo é aqui, eu digo. Mas então ele tem Palmeiras lá. Palmeiras lá. Ele tem umas pedreiras imensas para jogar em São Paulo. Aí, cara. Se ele puder ganhar do Corinthians, se ele puder entrar em campo com o que tiver de mais capaz para tentar ganhar do Corinthians, ele tem que fazer. Não me parece errado. Eu só gostaria que o Chico Garcia criticasse a direção do Grêmio por tentar a liberação do Luan, que o Grêmio tentou e não conseguiu. Não, eu acho que faz parte. Agora, mas já que ele está lá... não se expor desta forma, em querer o jogador... Não, aí é outra questão, Daniel. Não é a mesma questão, O fato que ele está lá, agora eu tirar o jogador da França na véspera... Mas se puder, qual é o problema? Porque não precisa. Porque Chico, o não jogo precisa. do campeonato pro Grêmio é o de quarta, Chico. Não tem problema, o Grêmio está disputando o campeonato de quarta com o grupo que tem. Mas vem cá, essa é a minha divergência de vocês. Tu vai pro combate, tu tem que ir bem armado, cara. Bom, mas se tu tem a arma, né? Bom, mas não tem... se a arma é tua, tu não vai esperar. Mas ela tá de posse de outro exército, Daniel. Com muita dor no coração, eu digo o seguinte, o Ribeiro não disse nenhum absurdo. Tu já imaginou se o Grêmio... Correto. Eu acho que vocês já imaginou se o Grêmio... Com todo respeito, acho que vocês estão loucos da cabeça. Tu já imaginou se o Grêmio aposta nessa tua teoria de que dá para ser do jeito que tá e o Corinthians entra em campo com o Elias? Mas não é questão de apostar. Não, mas isso não vai acontecer. E não é nem questão de apostar, não tem o que fazer, gente. Isso é uma solução que a gente está debatendo aqui, que não vai acontecer. Não, mas se pudesse, eu acho que o Ribeiro colocou uma situação que ela poderia acontecer. Mas se tu acha que o Luan não é tudo isso, cada um tem mais participação da galera. Eu não acho, então eu respeito a tua opinião, Chico. Que bom. Chico, aproveitando aqui, debate de vocês, o Matheus Rosa está perguntando, uma pergunta bem pertinente em relação ao Ribeiro. Por que a gurizada que vem da base parece não ter força para chutar? Isso, segundo o Matheus, acontece com o Luan, com o Pedro Rocha e com o Everton. Ele está perguntando. Basicamente é uma situação que não é só os jogadores do Grêmio, os jogadores de quase todos os garotos que cada vez mais jovens estão se integrando ao grupo principal dos grandes clubes. E eles são mal formados. Essa que é a grande realidade. E se eles veem, como o caso do Luan, de um time que foi a Penapolense, né, que não tem uma... Catanovense, que não tem uma base sólida, né, não tem uma logística forte, ele vai ser mais prejudicado ainda. Então, eles são mal formados, eles não têm o tempo hábil de formação. Por isso que eles não sabem chutar forte, não sabem cabecear, eles têm dificuldade. Imaginem se eles conseguissem uma base boa. E não é só esses, são vários jogadores. Se fosse assim, ficaria um ano aqui só. É só ver a base da seleção brasileira. O sub-20, sub-17, os jogadores têm falências de fundamento incríveis. Porque hoje, infelizmente, eles são treinados para competir, não para serem formados. Esse assunto é um assunto complexo, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, hoje a deficiência do atleta ela se deve pela necessidade do clube, que, por obrigação, por uma questão financeira, tem que colocar o jogador já para compor. A metade do grupo do Grêmio, 50% do grupo do Grêmio é jogador da base. Eu não sei 50%? Eu não sei se eu compreendi errado a colocação do ouvinte, do telespectador, mas se entendi bem, ele está... Falta potência. Falta força. Olha, força é característica pessoal. Não, mas não saber concluir, o cara ser meio ruim de finalização, não ter precisão, é que às vezes o atleta... Agora, a potência tu aumenta com o treino também. Força, me parece que tem... O Nelinho tinha uma força descomunal, o Éder tinha força, o Branco tinha força, mas era uma coisa pessoal deles, eles não treinaram e fizeram com que viesse a força. A força nasceu com eles. Isso também é verdade, mas isso também treina. Tu aumenta, assim como tu treinando, tu aumenta a potência do teu soco, a perna também. Eu tô mais uma vez eu tô com o Ribeiro. Tá bem. Parabéns, Daniel. O Douglas, ele errou mais um pênalti, foi o quarto perdido na temporada e ele continua sendo o batedor oficial, segundo o técnico Roger. Vou mostrar os pênaltis que ele perdeu. E, curiosamente, né, esse aí o goleiro defendeu. Esse foi contra o Lajadense, né? Depois a gente tem na sequência Novo Hamburgo, depois no Grenal, aí Novo Hamburgo. Ó, na trave. Mais um na trave. Ele tem dois na trave, um que ele chuta para fora e um que o goleiro defende, só que é contra o Lajadense. Ele tira bem do goleiro. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe do goleiro. Nesse caso, ele tirou até da goleira, né, foi no Grenal. Mas tu pode ver que ele bate sempre, ele não dá chance pro goleiro. Com exceção do Lajadense que ele telegrafou e o cara mas aí pegou. tudo bem. Mas olha... 3 foram assim. E aí os 2 que ele acertou, ó. Aliás, bem batido esse pênalti. Avenida, no Gauchão. Eu acho que os 2 que ele acertou, acho que ele bateu no mesmo lado. Foi sim. E o Cruzeiro de Minas Gerais, que a gente vai ter na sequência. E teve outro, né? A decisão por pênaltis contra o Criciúma.
Não, foi pro pênalti o Criciúma, né? Na decisão, sim, verdade. Ele foi bateu, bem na bochecha da rede. Ele bateu cruzado e forte também, ele bate bem. O problema é que, como ele bate mais pro canto para tirar do goleiro, acaba acertando a trave. Né? E o Roger definiu ele como batedor oficial. Eu acho que tem que ser mesmo também. O argumento do Roger foi interessante, porque ele disse assim, ele durante a partida, ele fica tão indignado em querer compensar, que ele acaba dando a resposta. O Douglas não é o cara que se abate. E a gente viu isso realmente. Verdade, né? É verdade. Agora tem o seguinte, isso aí vai muito do feeling também do técnico, né? Se ele achar que o jogador perdeu a confiança para bater pênalti, ele tem que mudar. Se ele acha que não, ele tem que... Mas tu insiste até um determinado tempo. Mas o que ele está dizendo tem uma certa lógica. Se ele coloca o menino e o menino erra o pênalti, ele perde o pênalti e perde o menino no jogo. É isso aí. O experiente, ele não sai do jogo, ele errou o pênalti e ele continua jogando. Não, e ele é o jogador que melhor bate na bola, né? O time do Grêmio, quem bate melhor na bola é ele. E outra, ele invariavelmente, ele bate bem o pênalti, só que é aquele detalhe que a bola ou sai pertinho ou bate no poste. Tem que ver onde é que está o pecado disso aí. Ontem a gente não teve maiores incidências com relação à arbitragem. O Sandro Merahit, inclusive, fez uma belíssima partida para mim, não errou em nada. E a gente vai falar mais sobre a arbitragem na sequência, porque quarta-feira tem Grêmio e Corinthians e é o Corinthians, né? Mas antes o Cadu tem informação. Isso, Chico, em pesquisa aqui nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, enfim... no nosso Twitter, principalmente, no @donosdabolaRS, tem aquela brincadeira de Twitter sempre. Você acha, com a seguinte pergunta, você acha que o Douglas deve permanecer como principal batedor de pênaltis do Grêmio? Aí tem o pessoal que retuita, tem o pessoal que favorita. E em termos de porcentagem, o pessoal está participando e 73% dos gremistas que estão participando estão dizendo que querem que o Douglas continue batendo os pênaltis do Grêmio, sendo o batedor oficial. Ele está com moral. O Sandro Merahit foi bem ontem e mesmo após o jogo, foi... colocado o tema com relação à arbitragem, porque, como eu disse, na quarta-feira tem Grêmio e Corinthians. O Bruno Ravazoli, repórter da Rádio Bandeirantes, questionou o vice de futebol César Pacheco sobre o árbitro do jogo, que já foi escalado, é o goiano André Luiz de Freitas Castro. Vamos ouvir o que ele falou? Figueirense Atlético Paranaense na próxima rodada será apitado pelo Delson Freitas, que é considerado um dos melhores árbitros e é FIFA. Grêmio e Corinthians, que é um jogo que pode valer futuramente a liderança, porque o Grêmio está a 6 pontos, será apitado por André Luiz de Freitas Castro, que é um árbitro do estado de Goiás. Eu queria que o senhor fizesse avaliação deste nome, que não é FIFA e também não está entre os melhores do país. Olha, eu não tenho assim conhecimento de nenhum problema sobre esse árbitro. Sobre o Debs eu tenho as melhores informações, tanto foi o árbitro que apitou o Grenal do 5-0 que o Grêmio teve. Então, eu tenho que me lembrar de um árbitro desse, que apitou um jogo de excelência, que é um Grenal, o nosso maior clássico no Rio Grande do Sul, ou de Grêmio, ganhou de 5-0. Então, esse eu tenho que elogiar, não houve problema nenhum, e nem quem perdeu de 5-0 reclamou alguma coisa. Né? Acho que ficou contente até que o campeonato, que a partida terminasse só com 2, 3 minutos de descontos. Eu te digo, não tem como escolher o árbitro. Às vezes você... nós temos, eu já te disse que eu não queria árbitro nosso aqui, né? Apitar, eu acho que apite lá os clássicos lá de cima. Os clássicos nossos aqui, vem o juiz de fora, os clássicos lá de cima levam o juiz daqui, já que são tão bons, né? Eu acho que não tem necessidade disso, né? O Grêmio está vivendo uma fase tão boa, né? Não entendo essa alfinetada na arbitragem gaúcha aqui, especialmente. Eu gostaria de fazer uma consideração, Chico. Eu acho que o Grêmio ele tem que valorizar o máximo que ele puder valorizar o Grenal de 5-0, só que eu acho que ali não é o momento. Tá? E vou explicar por quê. Eu não gostei da indicação do árbitro. Eu acho que um árbitro que não tem a experiência necessária para um jogo dessa envergadura, é um árbitro que pode ser influenciado pelo fator local, o que é prejudicial ao Grêmio, e acho que o Grêmio não tinha que defender. Eu acho que o Grêmio não tinha que defender. Eu acho que o Grêmio tinha que exigir, né? Claro, tu tem que exigir o melhor árbitro para apitar esse jogo. Aí o Grêmio critica os gaúchos, que são notadamente melhores do que o André Luiz de Freitas Castro, e aí não tem problema. Aí ele vai lá e erra daqui a pouco, né? Ou comete algum erro, aí o Grêmio, poxa vida, mas eu não entendo essa obsessão
do Filipão, na época do Filipão aqui, com o Márcio Coruja, com o Chico Neto, com qualquer quarto árbitro, bandeirinha, com os árbitros que apitavam aqui no Gauchão. Agora, de novo, já está no Brasileiro, já passou o Campeonato Gaúcho, de novo essa neura com os árbitros gaúchos. Eu, na pele do Grêmio, eu ficaria preocupado com essa indicação. Eu não gostei, Ribeiro. Não é o melhor árbitro que nós temos. Esse é um jogo que ele tem um interesse não só para o Corinthians, é o jogo chave da mas rodada. Esse é um jogo chave do campeonato. Esse jogo pode recolocar o Grêmio na condição de brigar pelo título. Então tá, deixa eu fazer o Corinthians disparar. Curta a diferença, claro, a definição do campeonato, Ribeiro Neto, ela passa por esse jogo. Então, a CBF, ela gosta de se incomodar. Eu não consigo entender isso aí, tia. Chico, fala pra gente então do árbitro. Como disse o Daniel, não está entre os principais árbitros, não é FIFA. Eu só não entendi. Ele arbitrou 4 jogos da Série A, 6 jogos da Série B. Tá? E o último jogo foi na 14ª rodada. Então, agora eu te pergunto, eu vou te entrevistar, Chico Garcia, que é o nosso especialista em arbitragem. Tá? Por que se coloca um árbitro desses para apitar esse jogo? Não sei, Ribeiro, não tem essa resposta. Porque a CBF não tem critério nenhum, não tem coerência nenhuma. Tem um fato marcante na carreira desse árbitro, que ele veio apitar um jogo do Inter e ele aplicou um cartão no Lisandro Lopes. Um cartão absolutamente autoritário, desmedido, e que todo mundo se revoltou com ele, porque se percebia uma injustiça, uma demasia. E esse árbitro tem algumas outras engresilhas que ele andou se envolvendo. Não é um árbitro confiável, não é um árbitro experimentado, não tem o tamanho do jogo. Esse jogo exigiria um árbitro de outro nível. O presidente do Grêmio ontem deu uma entrevista também, além dessa que deu o César Pacheco, dizendo que os 2 melhores árbitros brasileiros são, no ver dele, o Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do PC, e é Dalson, né? Delson. O paraense. Esse paraense, cada vez que apita, não pelo Grenal, mas pelos outros jogos, que quando ele já chegou no Grenal não houve uma única crítica por conta do histórico anterior que ele tinha. Verdade. Ele é um cara que tem a confiança e adquiriu rapidamente a confiança não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. Então um árbitro desse que é neutro, que é de um estado que não está disputando o título brasileiro, poderia naturalmente ser o juiz. Chico, quanto tempo de anterior se tem a essa escala? Ou você acha que já está tudo determinado há muito tempo? Não. É feito com 3, 4 dias de antecedência. Então não tem. É que por conta do feriado eles anteciparam a... Isso. Não tem, normalmente seria hoje. Não tem nenhuma razão para ser colocado esse árbitro. Também acho. Dentro de uma razão. Só qual é o principal jogo que ele apitou? Para mim, assim, é aquele Santos e Flamengo, 5-4, em 2011. Pela importância do jogo, que se tornou, na verdade. Que ele até apenas observou o jogo, né? Ele não participou do jogo. O jogo foi tão espetacular, mas para mim a única referência que eu tenho dele. Agora, realmente, ele tem alguns probleminhas ao longo da carreira e não está entre os principais. E eu acho que isso só já nota o erro da CBF, não está entre os principais. A CBF, ela gosta de se incomodar. Aí é o seguinte, ó, eu tento não acreditar, mas eles me dão um motivo. Eu faço de tudo para não acreditar, mas eles não deixam. Né? Na teoria da conspiração. Eu até não sei se é teoria da conspiração, Chico, mas não pode botar um árbitro num jogo principal, um árbitro de segunda linha. Pô, aqui o Campeonato Brasileiro está vai para a 24ª rodada. O cara apitou 4 jogos. Nós fechamos essa rodada com 230 partidas no Campeonato Brasileiro. E os FIFA apitam toda a rodada. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pá, é brincadeira. A CBF parece que faz de propósito, cara. Vamos falar do Internacional? Vamos falar do Inter que no sábado perdeu para os reservas do São Paulo. Olha, o São Paulo todo descaracterizado, sem 11 jogadores, né, entre reservas e titulares, mas deixou o Paulo Henrique Ganso, né, ressuscitou o Paulo Henrique Ganso. O Ganso teve espaço para jogar, conseguiu fazer as suas jogadas do jeito que ele gosta. E o Inter pouco ameaçou o São Paulo. O Internacional teve 2 chances que são imperdíveis. Essa então aí do Valdívia, para mim foi referencial do jogo. Foi a outra imperdível? Essa do Lisandro Lopes. A do Lisandro Lopes não foi imperdível. Me permite discordar com ele. Difícil. Não, ele fez o mais difícil, porque ele tirou o cara da jogada. A jogada do Ganso, cruzamento. Assim, o primeiro do tempo do Internacional eu não achei tão ruim assim, tá? Agora, tu não pode perder num jogo desses o gol que o Valdívia perdeu. Não pode. Não pode perder. De novo, eu vou ter que concordar. Então, aí não adianta. Isso compromete o todo. Mas aí a gente entra no Aí é o que o Geraldo falou assim, é o detalhe que compromete o todo. Tá, mas o Ribeiro... E isso é verdade, comprometeu tudo. Comprometeu tudo. Não pode perder o gol desses, rapaz. Concordo. Mas esse gol e o goleiro... Mas o Inter podia ter criado mais, né? Porque quando a gente falava aqui do Grêmio,
que estava numa construção ofensiva interessante, a gente pensava o seguinte, bom, falta só o Grêmio acertar a pontaria, porque está criando muito. O Inter não criou muitas chances. Aí tinha que ter acertado a única bola do jogo. O Ribeiro vem com mas tem que criar mais também. Tem jogos que é mais difícil tu criar. Tu vem com a subjetividade do ser o Inter. Cara, se o Inter tivesse feito o gol, eu não sei se o Internacional ia ganhar, porque o que ficou do Inter foi, de novo, um time desorganizado, e um time com falências individuais. Gente, olha aqui, o São Paulo teve o meio-campo todo a seu favor. Tá? O Inter ele não conseguiu impedir. Com 8 reservas. Pô, é brincadeira. Aí o que o Osório fez? Botou 2 jogadores de velocidade, espetou um em cada lado para jogar em cima dos laterais. Ganharam os laterais do Internacional 90 minutos, um pouco menos porque o Arthur entrou depois, né? Mas no lado direito a vitória foi esmagadora, do Rogério, que inclusive foi o cara que fez o gol. O técnico dos caras é bom no intervalo, ele mudou o jogo e ganhou do Argel. E os volantes do Internacional jogaram mal. O Dourado fez uma partida que irreconhecível. Olha aqui, o Internacional, a inconstância do Inter é tão grande, tá? Que, por exemplo, tem 2 times que estavam abaixo do Internacional, tá? Também com gravíssimos problemas, trocaram o treinador, toda aquela churumela de time grande em crise. E hoje estão beirando o G4, Flamengo e Santos. Então como é que o Flamengo e Santos, que tem grupos piores que o do Internacional, tiveram uma sequência, né? Conseguiram ter uma sequência e o Internacional não consegue de jeito nenhum. Então dava tempo do Internacional, tá, chegar lá. Tanto que o Sport, que era um time ia fazer uma que surpreendia e tal, já é o 11º. Está caindo, é verdade. Então, os clubes estão se estabelecendo, estão se colocando. E o Inter ficou no meio do caminho. E o Inter não seguiu essa trajetória. Com a palavra Ribeiro Neto, que defendia a mudança. Mas o Realdo seria a mesma coisa. Boa, Zé. Seria a mesma coisa. Não tem como saber. A gente vou dizer mais, e vou dizer mais do que colaborou. Já que ele gosta, ele reclama que eu sou teimoso, tá? Mas ele sempre traz a bancarrota a questão do Diego Henrique. Sim, e a bancarrota, sabe por quê? Tu exigiu a demissão dele aqui. Porque ele foi o fiador. Ele foi o fiador do fracasso do Internacional na campanha do Campeonato Brasileiro nos 50 dias. Tá? Botou um time ruim. Não, mas o Inter ficou sem crédito. Não, mas ficou sem crédito. Aí tem que mudar, mas a mudança deu. Pega a partida. Pois é, não entendi. Tu disse que o Flamengo mudou, melhorou, o Inter mudou. O Inter, que era o que tu queria, mudou e pelo visto não adiantou. Aí tu vai ter que reconhecer que essa aí eu não vou poder concordar. O problema do Internacional não era só o técnico. O Inter continua com os mesmos problemas. Nada contra o Argel, mas o Argel não tem como resolver em um mês, em 30 dias, todo o problema do Internacional. Não existe milagre em futebol, existe trabalho, organização. Chega em agosto aqui, agora nós vamos mudar, chegou a comissão técnica em agosto. O Inter foi muito mal. O sistema defensivo do Inter como um todo comprometeu. Quem é que goleiro, deixa eu só concluir, Ribeiro. Goleiro, física, os 2 zagueiros, as individualidades, os jogadores que não apareceram e também o técnico. Tá bom. Posso continuar? Claro, por favor, Danielzinho, tu tem prioridade. Goleiro, bom, então tu não precisava ter me interrompido, né, meu bruxo? Goleiro, os 2 zagueiros, os 2 laterais e os 2 volantes. Todo o sistema defensivo do Internacional comprometeu. O Muriel falhou no segundo gol, né? Todo, meio time. E aí o time ficou desorganizado, o D'Alessandro é um jogador que não conseguiu jogar, aliás, se não tem 100% de condição, ele não pode jogar, porque ele não conseguiu contribuir, o Inter não teve escape, tanto que o Ribeiro disse, teve 2 chances, não, eu discordo, acho que o Inter teve uma e encontrou a chance. Tá? Porque depois o Inter não teve saída de bola. É pouco, né? E aí o São Paulo, vendo que o time não tinha saída de bola, o São Paulo jogou no campo do Inter. E aí começou a passear, velho. Aí Ganso, Michel Bastos, o Rogério, esse que é bom jogador. O Inter tomou o segundo gol, o São Paulo deu 10.850 toques na bola dentro da grande área do Inter. Impressionante. É incrível isso. E o que mais chama a atenção também é a campanha do Inter fora de casa. 22% de aproveitamento. É a segunda pior campanha do Inter nos pontos corridos com 20 clubes, né, desde que começou esse novo formato. O Argel falou sobre isso, sobre essa baixa pontuação quando o time joga fora do Beira-Rio. E ele promete mudar a postura nos próximos jogos. A gente entende que nós precisamos rever principalmente a nossa atuação fora de casa. Vamos ter que procurar um outro sistema de jogo para jogar fora de casa, né, para ser um pouquinho mais compacto.
né, um pouquinho mais coeso principalmente. Novamente a gente vem numa sequência de jogos muito forte, né, e aí há um desgaste natural da equipe, não que isso seja o problema ou a desculpa, pelo contrário, né, mas por a gente jogar 3 partidas fora de casa, jogamos uma com o Cruzeiro lá, foi 0-0, depois perdemos para o Avaí, hoje perdemos de novo, né, então a gente daqui a pouco tem que procurar uma nova forma de jogar, principalmente fora de casa, né? Porque dentro de casa a equipe está tendo uma atitude forte, está conseguindo ser uma equipe leve, ofensiva, agressiva, uma equipe com uma ofensividade muito grande, né? Então vamos pensar nos próximos jogos, principalmente jogando fora de casa, né? Porque a gente tem que achar uma forma de ser competitivo como a gente é dentro de casa. Dentro de casa a gente tem uma competência maior. Precisamos ainda melhorar, como eu disse, em vários aspectos. Agora, a nossa postura, principalmente fora de casa, né, temos que melhorar o quanto antes, porque se a gente quer pensar alguma coisa diferente dentro do campeonato. Reconhecendo, né? O time joga de um jeito dentro de casa e outro fora. Não pode, né? Mas o primeiro passo é reconhecer. E vai botar mais um volante. Não, eu até mas só em jogo fora, pelo que eu entendi. Tu acha que... Não, eu acho que pode, tá, Chico? Eu acho que pode jogar de uma forma em casa e outra forma fora. Não, tu pode jogar até bem. Eu não vejo nenhum tipo de problema. Mas não tem resolvido, porque dentro de casa o Argel falou, o time é competitivo. Fora o Inter não consegue ser. Mas o que o Internacional mudou? O Inter não mudou, o Inter tentou jogar da mesma forma que ele vinha jogando. Talvez esse tenha sido o erro. Porque o posicionamento do time e a forma como pelo menos começou o jogo no primeiro tempo, o Internacional estava jogando como ele sempre jogou. O problema é que as falências individuais também comprometeram, né, o todo. É que alguns jogadores jogam melhor no Beira-Rio e não jogam. Ele está sendo coerente nisso aí. Quando ele chegou, ele disse, eu vou jogar no 4-4-2. Só que quando jogar fora de casa, talvez eu faça um 4-4-2 com 3 volantes e com apenas um articulador, mantendo 2 jogadores de frente. Agora, um telespectador, que deve ser nosso telespectador, que é ouvinte da Rádio Bandeirantes, disse o seguinte, Ribeira. Qual é a explicação que vocês encontram para o Inter jogar bem em casa e jogar tão mal fora de casa? A minha especulação, o Argel, ele escolheu jogar com os seus zagueiros que não seriam os melhores. Estes zagueiros, eles ficam mais expostos quando o Inter joga fora de casa. Porque quando o Inter joga em casa, ele joga com mais posse de bola, pressionando o adversário, não aparecem tantos defeitos defensivos. E quando ele joga na casa do adversário, a bola está mais com o adversário e a defesa está mais exposta. Bom, mas aí está. Então eu penso que a solução não é apenas colocar um volante, não. Não é só. Tem todo um sistema de cobertura que tem que ser revisto, porque os laterais do Internacional são 2 avenidas. Bom, então o esquema do Aguirre estava certo, com 2 auxiliares da lateral. Não, é que talvez o Internacional se acostumou tanto a jogar assim que está demorando para se reinventar. Eu quero só defender o Jefferson, tá? Não é incoerência, embora eu tenha saudades do Fabrício. Vai depender o pior jogador desse momento. O Jefferson também está sofrendo com a falta de cobertura. Eu também do acho. seu lado. Agora eu vou concordar contigo. Eu acho que o Jefferson não é esse jogador que a gente está vendo nos últimos jogos. Ele não é. Não é, mas o momento dele é tão ruim que está comprometendo o Inter e que ele tem que ser retirado para evitar que o Inter, por exemplo, afunde contra o Palmeiras por erros individuais do Jefferson. Para ele também, né? Depois do intervalo tem mais os donos da bola, mais Grêmio, mais Inter. Até já. A gente falou aqui inicialmente, né, sobre as falhas do goleiro Thiago Machovski. O técnico Roger respondeu se existe alguma preocupação, né, porque tem um jogo importante agora contra o Corinthians, especialmente nessa saída de gol dele. Olha o que o Roger falou. Não me preocupa, sabe por quê? Por mais que ele tenha se equivocado acho que foram 2 lances em 2 jogos, né? Uma das grandes virtudes do Thiago é a saída de gol. Ele tem tanta confiança nessa virtude que por vezes ele precipita. Então, só precisa ajustar isso, né, no Thiago. Como ele tem, dentro das suas características, o ponto alto, a saída, ele é muito arrojado, muito corajoso. Por vezes ele acredita que ele possa intervir na maioria das bolas, né? Se ele talvez hoje ficasse na posição dele dentro do gol, talvez ele não pegasse também, porque foi uma cabeçada limpa numa falha defensiva nossa, numa falta lateral, né? Mas não me preocupa, sinceramente.
Acho que tem que ter calma agora. O Thiago realmente ele tem uma saída de gol que ele precisa corrigir, o Roger reconhece isso, mas também é verdade que embaixo dos paus o Thiago já salvou o Grêmio algumas vezes. Eu não cito nem só esse jogo. Teve um jogo contra o Corinthians, naquela bola do Petros, a queima-roupa, teve outras defesas importantes, só que realmente ele tem cometido algumas falhas. Agora, eu vi torcedor já pedindo, poxa, bota o Bruno Grassi. É claro que o Bruno Grassi deveria receber uma oportunidade. Nós falamos aqui logo que ele foi contratado no início do Brasileiro. Mas, gente, contra o Corinthians agora, quarta-feira, um goleiro que nunca vestiu a camisa do Grêmio, não dá. Tem que insistir com o Thiago. O Thiago ele tem um problema em um fundamento. O problema é que esse fundamento, ele, às vezes, ele compromete. Né? Mas isso é trabalho, né? Vai chegar o momento que ele vai melhorar isso aí. Essa defesa dele aí, pô. Claro, ele é bom goleiro, ele não é mau goleiro agora. E ele é menino, né? Aí o seguinte, aí o Roger, que eu até entendo, o Roger defendeu o goleiro, ele não vai expor o guri, né? Tem mais do que defender. Tentar ajustar em relação ao posicionamento dos zagueiros, algo que isso não venha a se constituir num problema maior. É para consumo externo, né? Quando ele diz, Daniel, eu não estou preocupado com o goleiro, mas ele está defendendo o goleiro, é porque ele está preocupado com o goleiro. Sim, o que ele está dizendo, confia em mim, vamos trabalhar. A gente vai ali e já volta para fechar o programa de hoje. A gente fechar com alguns gols do final de semana, claro, né? Com o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que decidiu ali, está decidindo a ponta de cima, um jogo muito movimentado. Baita jogo. Eletrizante. Primeiro tempo com muitos gols e o final de 3-3. Assim, a sensação que eu tenho depois do jogo é que o Palmeiras segurou o líder. Por mais que dissessem, o Palmeiras jogou em casa, poderia ter vencido o clássico e tal. Não, para mim o Palmeiras segurou o líder. O Palmeiras esteve 3 vezes na frente do marcador, né? Foi um grande resultado, apesar de tudo. O resultado foi de frustração, tá? E esse gol foi meio que na sorte, esse gol do Wagner Love, porque o Felipe, o zagueiro, cabeceou mal. Sim. E acabou cabeceando na cara do Wagner Love, a bola entrou. Se não tem o Wagner Love ali, a bola ia sempre para lateral. O Cássio tirou o Corinthians das costas. O Cássio jogou muito bem. Vamos fechar com a redação aí, Cadu. Torcida colorada participando. O Maurício está dizendo que golear o Vasco é fácil. Agora em jogo decisivo o Inter estava apagado, sem poder de reação e agora Argel ele pergunta. E o Nelson Júnior está dizendo que o Inter com preparo físico de time do Gauchão contra grandes toma baile, contra pequenos equivale. 10º lugar é o limite, está dizendo o Nelson. Muito bem, nós voltamos amanhã. Um ótimo feriado a todos e tchau. Tchau, pessoal. Tchau.